Lição de número 12, 18 de junho de 2023. 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Título da lição: Criando Filhos Saudáveis. Textuário: Crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Leitura bíblica em classe. Está em Lucas capítulo 2, versículos 40, 42 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era, de fato, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Tópico 1. Uma família normal. Ponto 1. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família do real de Davi. Lucas 2, versículo 4 e 5. Da raiz de Jessé, Isaías capítulo 11, versículo 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida, e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Posteriormente, José
só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículos 24 e 25. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Lucas capítulo 2, versículo 7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Marcos capítulo 6, versículo 3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. João capítulo 7, versículo 1 ao 5. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo, e mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Tópico 2. O modo de criação de Jesus. Ponto 1. Jesus, o Filho Especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Ponto 2 do tópico 2. A infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judeia, Lucas capítulo 2, versículos 4 e 7, Miqueias capítulo 5, versículo 1 e 2, nosso Senhor foi colocado num coxo para a ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judeia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Ponto 3 do tópico 2. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei.
no hebraico que é Bar Mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Toda a celebração dura 7 dias, e depois todos voltavam para suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Ponto 4 do tópico 2. A juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Marcos capítulo 6, versículo 3. É possível que Jesus tenha sido o responsável pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam seu evangelho conhecido. Tópico 3. O tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Ponto 1 do tópico 3. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever. Viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ponto 2 do tópico 3. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor Jesus. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 3. Ponto 3 do tópico 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Essa consciência pode ser constatada
no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Já a graça para com os homens tinha a ver com sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revelava no abrir a boca para falar do reino de Deus. Ponto 4 do tópico 3. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Lucas capítulo 2, versículo 51. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação e formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, Nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Perguntas: qual era a descendência de José e Maria? Pergunta de número 1. Pergunta de número 2. Cite pelo menos 3 nomes dos irmãos de Jesus. Pergunta de número 3. O que José e Maria souberam fazer a respeito de Jesus em relação aos seus irmãos? Pergunta de número 4. Como foi o tratamento que Jesus recebeu? Pergunta de número 5. Cite os elementos que formam o tríplice desenvolvimento de Jesus. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Quando penso na antiga Galileia, que um dia da história aparecer, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando. Era conhecido como um Galileu. Esse homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundo os corações, suas mãos curavam os pobres enfermos, que expulsavam as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um pobre peregrino. Este
de ser divino é o príncipe da paz. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Hoje em dia nós temos a alegria de vivermos na dispensação da fé deste homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré. Na Judéia iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão para derramar em nós o refrigério da sua maravilhosa salvação. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.